Olá, meu nome é Dirceu Lemos e hoje a aula é sobre Lei de Acesso à Informação. Essa aula é para o reforço do exame do ENAD para os alunos de jornalismo da Belas Artes. Faz parte do caderno de aulas de 2020 e 2021 e o tema é Lei de Acesso à Informação, uma lei muito importante que mudou a imprensa e mudou o contato como essas informações são que antes ficavam, né, às escondidas, agora está aberta para a população. É uma lei que defende a cidadania. A Lei 12.527, aprovada em 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação, ela garante a todos nós o direito constitucional de acessar informações públicas dos órgãos de entidades federais, estaduais, distritais, Brasília, e municipais, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O que é um acesso à informação pública? Então, é um direito que qualquer pessoa tem de solicitar informações produzidas ou guardadas por órgãos e entidades públicas. O Estado tem o dever de garantir esse direito. Então, um exemplo disso é quando a gente tenta ver salários de funcionários públicos. Recentemente foram divulgados os nomes de funcionários públicos que ganham acima do teto, que o teto constitucional é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem pessoas que ganham muito além, com aqueles penduricalhos. E isso a lei, de certa forma, facilitou, porque era muito difícil no passado de um órgão de imprensa conseguir esse tipo de informação. A lei aprovada em 2011 fez com que as instâncias do governo tenham que divulgar. Apesar disso, nós vamos ver no final dessa aula, não é tão simples assim. A Lei de Acesso à Informação significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no país. Nós temos diversas leis como essa espalhadas pelo mundo, né? E o Brasil agora está atualizado quanto a isso. Por tornar possível maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública. Com base nesses dados, a gente pode cobrar dos nossos governantes melhores ações. Esses dados podem ser números de mortos pela violência, o uso de aviões ou diárias de viagem, tudo isso que antes ficava de uma forma obscura, agora as pessoas podem ter acesso. O quanto gasta? Um exemplo muito famoso foi a compra de lagostas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa compra de lagostas, que era um valor muito alto, foi feita num momento de crise e a imprensa divulgou e ficou mal para os nossos ministros do Supremo. Isso também acontece com a presidência da República, isso acontece com governadores, prefeitos. A imprensa ela está de olho como é que está sendo gasto o dinheiro público. O Brasil, antes dessa lei, já tinha o direito do acesso à informação, né? Isso já estava previsto na Constituição Federal, no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais coletivos, no artigo 5º, no inciso 33, que diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então já havia uma lei que garantia isso. Porém, será que a gente precisa mesmo de uma lei? Será que, já que a Constituição já garante, era preciso fazer uma lei para isso? Sim. Por quê? Porque a lei é uma opção mais simples para a sociedade fazer valer seus direitos, mediante procedimentos legalmente estabelecidos, e também, porque a lei ela estipula prazo, ela detalha como tem que ser feito isso, E também porque, então, esse direito de acesso à informação, ele funciona na prática, para ele funcionar, ele precisa várias regras, os procedimentos que tem estabelecido, como é que você pede uma informação, quais são os prazos, tudo isso está estabelecido na lei. É uma lei bonita, bem detalhada.
Para regulamentar esse direito, então, foi publicada a Lei 12.527, no ano de 2011. Nós chamamos essa lei de Lei de Acesso à Informação. E a gente pode entender, essa lei ela estabelece que informação, o que é? São dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, né? Contidos em qualquer meio, suporte e formato. Assim, a gente pode dizer que todo dado produzido é considerado informação, esteja ele registrado em papel, em arquivo de computador, em filmes, em qualquer outro meio, né? Independente de registro em sistemas de protocolo. Os princípios que norteiam a lei de acesso, né? Primeiro, é direito do solicitante que a informação pública entregue a ele seja primária, ou seja, coletada da fonte, o máximo de detalhamento possível, autêntica, né, originada de uma fonte segura, na íntegra. Eu quero todos os dados, não pode ser modificado. Tá? A linguagem tem que estar adaptada para facilitar o entendimento, mas o conteúdo, você pode mexer na linguagem, mas o conteúdo da informação não pode ser alterado. Ela tem que estar, a informação atualizada, né, com os dados mais recentes sobre o tema. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer cidadão, pode entrar no site do governo e solicitar informações dos três poderes. A lei de acesso à informação desobriga os cidadãos, né, de justificarem o porquê que a gente está pedindo isso. Então, o artigo 14 fala, são vedadas as exigências relativas aos motivos do pedido de acesso. Eu não preciso mais explicar o porquê. E, além disso, né, então ela põe os prazos para a resposta que antes não tinha. E elenca uma série de conteúdos que têm que ser obrigatoriamente divulgados. É o caso das agendas das autoridades públicas. Agenda do prefeito, agenda do presidente, do governador, dos ministros, isso é público e é uma obrigação determinada por essa lei. Aqui é um exemplo dos procedimentos de resposta ao solicitante. Tá? Então, ele fala que tem que ser até 20 dias, tem que enviar uma informação ao endereço físico eletrônico firmado, comunicar a data, comunicar que não possui informação, se for o caso, né, indicar caso não tenha. A lei detalha absolutamente tudo. E aqui é um exemplo saído da imprensa, né? O ano passado, a lei de acesso facilitou o trabalho da imprensa para revelar informações públicas. É o caso aqui da Folha de São Paulo, quando ela mostrou que o então governador de Minas Gerais, o senador Aécio Neves, ele colocou, né, ele cedeu as aeronaves do estado de Minas para voos de celebridades, para políticos, para pessoas sem vínculo com a administração pública, para amigos, basicamente. E isso custa uma fortuna. Hoje, o Aécio Neves ele responde a uma ação de improbidade administrativa por ter usado a frota sem comprovação de interesse público. Isso foi graças a essa lei. E atualmente, por causa da pandemia, você pode ver o tamanho, né? A lei de acesso, a quantidade, em milhares de pedidos, há uma crescente, diminuiu aqui no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas agora, como a gente está em 2020, isso aumentou. Aumentou porque muitos órgãos fecharam. Né? Então, aqui, esse dado mostra que no atual governo, a gente está com o pior índice de resposta pela lei de acesso à informação, mas isso se deve muito por causa dos órgãos que ficaram fechados. A Previdência Social, por exemplo, não estava funcionando até então. Né? E aqui é uma matéria do Jornal Nexo, que é uma excelente fonte, fica aí a dica, sobre essa mudança, nessa suspensão. Foi feita uma suspensão em alguns prazos por causa da pandemia. Aqui a gente tem a imagem dos locais onde você pode conseguir o acesso à informação. Né? O governo federal tem mais de um acesso. Temos acessos a órgãos estaduais, como o Portal da Transparência Estadual e o Portal da Transparência Municipal, onde você pode descobrir receitas municipais, funcionalismos, valores gastos, tudo a respeito dos órgãos públicos. E, se você quiser saber mais sobre isso, o painel de jornalismo de dados oferece curso gratuito sobre lei de acesso à informação. Fica atento, porque esses cursos são de graça
E isso é importante para um jornalista saber como acessar a essa lei. Eu quero agradecer a presença de vocês e bons estudos.